pessoal, vamos para mais um episódio do nosso Bitar Podcast. Vamos lá, Rubia? Simbora! Você sabe que o assunto de hoje, já vou dar um spoiler, viu? Tecnologia, mas a gente vai abordar a tecnologia com uma pegada um pouco diferente. A gente já sabe a potencialidade da tecnologia para a educação. Então, o tema de hoje são os jogos educativos. Você já ouviu falar sobre um termo que é assim, gamificação? Ele vai ser abordado no episódio de hoje porque ele é um caminho para que as pessoas consigam aprender temas de diferentes assuntos de uma melhor prática, de uma maneira mais fácil. Afinal, tudo tem mudado tão rápido, né? Então a educação não pode ficar de fora dessa, não é, Rubia? Exatamente, João. E a gamificação é uma oportunidade de aprendizado através também da diversão e da brincadeira. E é por isso que a gente traz aqui na nossa mesa do Bitar Podcast a Shirley Cristina. Ela é formada em Serviço Social pela Faculdade Católica de Uberlândia, possui graduação em Docência e Gestão de Ensino e em Tecnologia, Linguagem e Mídias em Educação, além de ser licenciada em Computação pelo Instituto Federal do Triângulo Mineiro, com vários artigos publicados na área de jogos para a educação. Seja muito bem-vinda, Shirley. Prazer estar aqui, um prazer, João, estar aqui e vamos lá. Olha, são dois especialistas, viu? Porque com a gente também está o Valteno Martins, que é graduado em Ciência da Computação e também em Pedagogia, além de ser especialista em Informática, em Educação e também em Design Instrucional para a Educação à Distância. Atualmente ele é professor do Instituto Federal aqui do Triângulo Mineiro e tem desenvolvido pesquisas na área da informática aplicada à educação e saberes, além de práticas educativas. Ele também é vice-líder do grupo de pesquisa em Educação, Tecnologia e Ciência, na linha de pesquisa Desenvolvimento de Aplicativos Tecnológicos e Softwares Educacionais. É membro também do grupo de pesquisa em Formação de Professores, Cultura Digital e Aprendizagem, na linha de pesquisa em Formação dos Docentes, Professores. Valtero, muito bem-vindo também, viu? É um prazer estar aqui e falar desse assunto que é tão empolgante, né? É um assunto que não vai sair de moda tão cedo, pelo contrário, está cada vez mais expandindo. Expandindo e invadindo, né, esses espaços, as salas de aula, não é diferente. Queria começar esse podcast já parabenizando nossa superprodução, pelos especialistas que trouxeram aqui para nossa mesa e junto com eles a gente vai abordar esse tema. Eu já trouxe um termo aqui que pode ser novidade, a gente adora trazer esses termos que o pessoal vai conhecendo e vai se interessando, que é gamificação. Ele tem mudado um pouco a maneira do que as pessoas têm abordado a pedagogia, a educação, enfim, porque a gente já falou aqui na mesa do Bitar Podcast o quanto que as coisas têm evoluído, mas a sala de aula costuma tradicionalmente ter aquela mesma pegada. O aluno, o professor falando, aquelas cadeiras e tudo mais. Só que isso tem mudado com o tempo e com essas tecnologias. Dá para falar sobre o que é esse termo, então, gamificação? A gamificação, ela tem 2 pontos. Ela tem o ponto do lado do docente, que ele pode usar a gamificação para dar uma aula, para poder fazer uma avaliação e até mesmo para poder trazer para o conhecimento do aluno novos temas dentro da gamificação. Entre esses games que o professor docente pode estar usando, que é mais fácil, que muita gente conhece, temos o Kahoot, que é uma coisa assim bem legal. E para o lado do discente, do aluno, a gamificação ela vem para trazer vários conteúdos que o aluno possa estar fazendo ali uma ponte com a disciplina que ele está cursando. Porque a gamificação ela pode ser usada na matemática, no português, na ciência, na química, na física, porque nós temos vários softwares, vários games dentro dessa área. Então, para a gente ser prático, assim, a gente sai daquele espaço onde as provas são aquele papel que você tem que resolver um problema. Isso. E você parte para um desafio com diferentes fomentos ali, com diferentes aplicativos e softwares, que o aluno traz uma forma mais livre dele se expressar e é uma forma de avaliar também. Ô, professor, eu ficaria ansioso para participar de uma atividade como essa. Eu tinha dificuldade na sala de aula porque eu era muito hiperativo, gostava de conversar e tudo mais. E aquele modelo tradicional muitas vezes não era o mais adaptável para mim. E a gente sabe que, felizmente, é um cenário que está mudando. Mas, Valteno, você que trabalha justamente nessa parte de formação desses professores, como tem sido a aceitação desses docentes desse novo caminho, dessa nova possibilidade para levar o aprendizado para a sala de aula? Nós temos 2 grupos de professores que nós precisamos entender. Os professores mais velhos, mais antigos, eles não tiveram essa oportunidade de usar a tecnologia
E esses professores mais novos estão chegando agora, estão saindo da universidade, estão saindo do instituto. Esse pessoal, de alguma forma, eles já estão tendo algum contato com a tecnologia, com esses softwares. Para os primeiros, é mais difícil. Bem que, no nosso período pandêmico aí, eles foram obrigados, de um dia para o outro, a se interagir, se entender com a tecnologia, né? Mas nós estamos precisando observar é que falta o treinamento, quer dizer, a capacitação desses professores, tanto os mais velhos quanto os mais novos, no uso dessas tecnologias da forma, vamos falar assim, mais prática, mais didática dentro da sala de aula. Esse é o desafio hoje da educação, que seja lá do maternal até o ensino superior, que é trazer essa tecnologia para dentro da sala de aula e utilizá-la da melhor forma. Porque, só para a gente concluir esse assunto, nesse momento, vamos pensar no jovem hoje, no adolescente, que ele está chegando no ensino médio, por exemplo. Ele usa a tecnologia hoje o dia inteiro. Hoje, vamos falar, 80% da população anda com o celular na mão. Então, quando ele chega na sala de aula, se você não fizer alguma coisa mais dinâmica para ele se sentir animado ali... Um atrativo. Um atrativo, como o João falou ali, né? Ele tinha dificuldade lá na sala de aula. Esse aluno de hoje tem mais dificuldade do que o João teve. Por quê? Porque hoje, mais do que nunca, ele está conectado, ele quer usar esses recursos. E aí entra a questão, né, que a Shirley até estava falando aí, né, falou do Kahoot, mas existem muitos outros, né, que são ferramentas que você pode usar ali no cotidiano, 15 minutinhos da sua aula. Vamos abandonar a teoria? Não, você só precisa aplicar a teoria de forma diferente. Tem uma coisa interessante na sua fala, João, e do Valteno, sobre esses professores, né? Principalmente quem entrou há muito tempo na área da licenciatura. E aí eu também sou da área da educação e eu fico vendo o professor Ronaldo, ele é um professor da área de matemática, então ele tem muita habilidade com a coisa da tecnologia. E os estudantes da escola que eu estou nesse ano, eles adoram as aulas. E o rendimento deles na parte teórica, na coisa tradicional do ensino, também foi surpreendente. Aí os professores que não dominavam essas ferramentas criaram um grupo de estudo com o professor Ronaldo para poder interagir e ter esse mesmo rendimento com os alunos nas outras disciplinas. Isso é a capacitação, é essa capacitação docente que a gente precisa ter mais cursos nessa área da tecnologia para os docentes, né? Uma diversificação e ampliação, porque hoje essa prática de dar o conhecimento para o professor, ela está muito focalizada aqui mais na área central, Goiás, Minas, esse pedaço aqui. O que a gente precisa fazer? Expandir para vários outros lugares, para que essa capacitação chegue a todos os docentes. E aí, Shirley, pensando nessa expansão, quais são os exemplos de jogos que vocês poderiam citar que estão aí impactando positivamente esse universo da educação? Olha, a gente tem vários jogos. Aqui eu trouxe uma lista de jogos que são livres para dentro da área da educação. Mas vamos pensar o seguinte, para que esse aluno, essa pessoa, comece a aprender jogos, a primeira coisa que ele tem que fazer, começar do início ali, para poder ele aprender como que se faz o jogo, como que ele começa, como que é feito e construído isso. Para isso, a gente tem os jogos como o Construct, que é um joguinho para criar o jogo em si. E essa é a primeira coisa. Ali você já vai ensinar para ele como que é programar um jogo. Ele começa do início, colocando uma imagem de fundo para fazer uma layer, colocando objetos para fazer a cena, colocando personagens e, junto com isso, a história. Qual a história que esse aluno vai contar nesse jogo? Qual é a finalidade? Aí entra os procedimentos. É todo aquele passo a passo para que aquele aluno aprenda a ser futuramente, quem sabe, um desenvolvedor, criador de software e outros, assim, um designer gráfico, porque dentro de um jogo você consegue distribuir várias, como que eu diria? Várias funções e vários profissionais diferentes criado ali, saia dali. Às vezes você fala assim, eu gostei tanto de montar um cenário, é um designer gráfico.
Ah, mas eu gostei de colocar o meu personagem para correr, pular, matar, brincar com uma arma. Você está criando um desenvolvedor. Então, os jogos, hoje em dia, a gente tem que pensar da seguinte forma: ele não é só um jogo. Ele vem com aprendizado, ele vem com desenvolvimento. Ele te ensina procedimentos. E isso é uma coisa que a gente hoje em dia está buscando muito para o jovem. Às vezes, quando se fala em tecnologia, pensa que a criança ou jovem já vai pegar todas as informações prontas ali na internet. Mas, pela sua fala, não. Ele vai ter que correr atrás, ele vai ter que buscar esse conhecimento, essa construção. É um aprendizado isso e aí, já né? é um aprendizado. Já é um aprendizado. Essa questão é bastante interessante, porque nós temos, né, como a Shirley falou antes do Kahoot, aproveitando o primeiro exemplo. Só para a gente entender, o que é o Kahoot? É novidade para mim. O Kahoot, ele é um game que você coloca perguntas e resposta. Aí ele vem com os quadradinhos ali, geralmente são 4, às vezes não dá para colocar 4 opções. Você faz a pergunta e dá um tempo para o seu aluno responder aquela pergunta. Ele vem com dicas, né? Ele é bem interativo, porque o aluno ele pode usar o celular dele para poder estar respondendo ali. É uma plataforma gratuita? É uma plataforma gratuita, Olha. tanto para o professor quanto para o aluno. Legal. Baixa o aplicativo no computador ou no celular e ali você insere a sua pergunta. Existem vários tipos de opção para colocar as respostas ali. Você pode colocar a resposta comum ou só apertar um botãozinho e ele vem para poder, assim, com os botãozinhos, te dando a pontuação. Olha aí. O aluno foi lá, respondeu a pergunta certa. Ele recebe uma pontuação por isso. Então, o professor tem ali uma forma de avaliar e, ao mesmo tempo, de ensinar para o aluno. E esse é só um dos caminhos, né? Esse é um Esse é caminho. um dos E isso é caminhos. gamificação. Nós estamos falando de gamificação, não é? Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou dar uma aula hoje de matemática. Eu posso fazer várias questões ali de matemática, em que o aluno tem que colocar a resposta. Quem responde mais rápido ganha mais ponto. Ainda tem isso. Então, eu posso pular 7 perguntas. Eu ponho a primeira, dou um tempo para eles responderem, passo para a segunda, até chegar na 7ª. No final, ele vai fazer o ranking. A cada resposta, ele vai dar o ranking. Competitivo, isso aí não dá certo não, hein? Eu tinha uns mas- amigos competitivos, que ia ser briga, que ia ser... E no final da aula não ia ter nem lanche. É o risco que corremos dentro de sala de aula. é importante. Né? Mas a gamificação, ela traz essa vantagem e traz esse problema. Para os alunos que são competitivos, isso é uma vantagem, porque eles vão tentar cada vez responder mais rápido, cada vez tentar mais rápido. Agora, para aquele aluno que é tímido, aquele aluno que às vezes não consegue ter um raciocínio tão rápido, a gamificação às vezes dá problema, você precisa trabalhar esse outro lado aí também, tá? Porque nem todo jogo também, ele é gamificado. Tá? A gente tem que lembrar disso. Game educacional, não necessariamente ele precisa ser usado como gamificação. Ele não precisa ter recompensa. Porque toda vez que você fala de gamificação, ele tem que ter recompensa, que é o que você falou dos seus amigos competitivos. Então, tem jogo que não, ele só precisa concluir. Ele só precisa responder. Então, você não vai gamificar ele. No final, inclusive, é muito interessante. Por exemplo, eu conheci uma professora que ela usava muito jogo na sala dela. O que ela fazia? Levava um saco de balinha. No final da atividade, todo mundo ganhava uma balinha. Interessante, não importando se o cara chegou em primeiro, se ele for o primeiro a responder, se ele for o último. Todo mundo Interessava era a participação. a participação. Porque isso... A gente tem que pensar nessa questão, porque nem todo mundo vai ganhar. E no Brasil nós temos um problema que campeão, o resto é perdedor. E esse é um problema sério. Não é valorizado todo Não. o esforço dos outros colocados, né? Você torce para um time X aí, o time chegou em segundo lugar, você foi derrotado. Não, você tinha que pensar que chegou 18 atrás de você. Não, sabe? Mas não. Ah, você perdeu. Olha, esse olhar é uma lição pra vida que o Valteno tá trazendo pra gente, né? é. Tô imaginando o poder dessa balinha de mover uma sala. Impressionante. Eu fico pensando na gamificação e também nesses jogos educativos e entendo que é uma novidade. Eu tava na escola há uns 7, 8 anos atrás, né? Então, ainda tava sendo introduzido esses temas. Eu queria saber de vocês, qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com essa área, com essa tendência? Como é que aconteceu esse primeiro contato para a gente entender de onde surgiu esse interesse? Quer falar primeiro? Olha,
Para mim, assim, o meu primeiro contato foi quando eu entrei para a licenciatura em computação. Que aí eu passei a ver... Porque, assim, a princípio, quando eu entrei para a licenciatura, eu não via a licenciatura na frente do texto, né? Eu só via computação. E, para mim, a computação era o programa, o desenvolvimento, como que esse computador funcionava, qual que era o hardware dele, qual que era o software que era usado. Era o que me interessava. E depois eu passei a conhecer a gamificação, que era essa forma de você ensinar e aprender. Porque do mesmo jeito que você está ali, enquanto professor, ensinando através de um game, o aluno está aprendendo através de um game. Mas só que um game, ele é muito diferente. Tem esses competitivos que você vai lá, coloca, o aluno vai e responde. Mas tem o game também que te ensina a montar vários bloquinhos ali, que você ensina, você aprende outras coisas. Então, eu passei a ter contato com a gamificação, foi nisso. Quando o professor passou para mim o gamificação enquanto sistema de avaliação e também o game enquanto sistema de aprendizagem. Para isso, a gente tem, por exemplo, o Scratch, que é feito, montado em bloquinhos que você dá movimento, dá sentido ao que o personagem, né, que o bonequinho está fazendo naquela cena. Então, isso também é gamificação. Isso também é aprender e é ensinar também. A professora falou um pouquinho sobre a questão da licenciatura em ciência da computação e o Valteno trouxe essa história dele da pedagogia junto com a ciência da computação. Então eu queria saber como que foi a sua união, de onde surgiu esse interesse aí? Bem, eu sou da primeira turma de ciência da computação da UFO. Olha aí. Isso é, né? Pode revelar o ano ou não? Não, vamos deixar, Vamos deixar. né? Eu tô na turma aí 50 e lá vai. Fazer um desafio pro pessoal adivinhar, então. E aí... nessa época, eu trabalhava como professor daqueles cursinhos de informática, também muitos anos. Então, você acaba, depois eu fui ser professor em escola técnica, e aí formei, né? Naquela época era o meu ganha-pão para estudar, né? E aí depois naqueles trabalhos, comecei a trabalhar em empresa, mas sempre com um pezinho, umas aulinhas aqui, uma coisa ali, e eu fui sentindo aquela necessidade de melhorar minha questão pedagógica, minha questão didática, né? E aí eu falei assim, aí tive a oportunidade de fazer um curso de pedagogia e fiz o curso de pedagogia, né? E que eu falo que me ajudou muito. Porque uma coisa é você aprender meio na prática, com as experiências da vida, com as experiências dos colegas, professores. Outra é sair lá e fazer o curso de pedagogia, né? Aí eu tive a oportunidade de entrar no instituto, no curso de licenciatura, né? Estou lá nesse curso aí, né? A gente lutando aí para formar o pessoal aí, unindo essas duas coisas, que é computação com a licenciatura, né? Então vamos partir para a parte prática, já que eu estou curioso para entender qual que é o cenário, então, desse aluno que tem esse contato com a gamificação durante esse processo de aprendizado. O que vocês percebem, vamos supor, da diferença de alguém que não passa por esse processo para aquele aluno que, diante de um conteúdo, recebe, então, esse caminho através da gamificação? O que vocês percebem? Esse aluno fica mais ágil? Qual que é a diferença? Eu vou fazer um exemplo desse ano. Esse ano eu fui num congresso na Unicamp, um congresso internacional de educação. E esse congresso tinha muita gente de Portugal, da Espanha e do Brasil inteiro. E aí eu fiquei bastante curioso, né? Algumas falas que trazem algumas informações que entram nisso que você está falando. Uma professora da Unicamp, apresentando um trabalho dela, ela mostrou, ela tem uma pesquisa já bastante extensa nisso aí, e ela mostra que, antes, quando ela trabalhava com essa questão dos games, metodologias ativas, antes dela trabalhar, no ano seguinte, um ano depois que os alunos saíam da disciplina dela, a disciplina básica, em torno de 20% conseguia responder o que ela tinha ensinado. E aí ela começou a trabalhar com gamificação e ela continua fazendo a pesquisa. Ela pede os professores do ano seguinte, do outro ano, quer dizer, passa um ano. Tem um intervalo de um ano aí. E ela diz que hoje eles conseguem, 60% dos alunos respondem as principais questões que ela coloca. Olha. Então, ela fala que metodologias ativas, junto com a gamificação, com os games, os jogos, essas coisas, faz isso. Porque metodologias ativas são várias, mas elas todas usam tecnologia. Então, a gente não pode ficar falando isoladamente também só de uma coisa. Quer dizer, eu não vou
dar aula todo dia e vou usar um game ou usar a gamificação em toda a aula. Aí também você perde o contexto da coisa. Ou seja, tem que ser aplicado nos momentos certos também. Ô, Valtênio, pensando nessa tecnologia cada vez mais avançada, a realidade virtual e aumentada tem mudado o cenário dos jogos educativos? Sim, eu vou falar sim, mas também não. O grande problema, nossas escolas, principalmente fundamental e médio, aqui nós somos uma região privilegiada, né? Uberlândia, Triângulo Mineiro, Sudeste, de um modo geral, são regiões privilegiadas. A gente tem escolas um pouco melhores, coisas. Mas quando você sai aqui do Sudeste, aí são lugares isolados. Então você tem hoje o Ceará como uma área de excelência na educação fundamental e média, e mais alguns outros locais. Mas a maioria das escolas de ensino básico hoje, muitas não têm nem laboratório que funcione, laboratório de computação. Como é que nós vamos falar de game, falar de internet num lugar que não tem ainda acesso? Ainda não chega para todos os lugares Não do Brasil. chega. E realidade virtual, realidade aumentada, não é qualquer computador que vai rodar uma coisa, vamos falar, legal. Agora, Uma experiência boa. Uma né? experiência boa. Agora, é um caminho? Sim. Porque quando você faz aquela imersão, né, naquele ambiente, você consegue visualizar coisas que você não consegue visualizar com o professor falando, o professor desenhando no quadro. Mas para isso a gente precisa de recursos. Aqui na UFO mesmo, né, o pessoal lá do grupo de pesquisa do Alexandre lá, são caciques na área de realidade virtual e aumentada no Brasil. Estão entre os melhores do Brasil. Então, mas precisa do quê? A gente precisa de recurso. E esses recursos, na verdade, são caros, né? E muitas das vezes as escolas não têm. Mas eu vejo com bons olhos, né? É uma área que eu saí dela, né? Aquilo que eu falei no começo, né? A gente teve que ir fazendo escolhas em alguns momentos, né? Eu cheguei a mexer com realidade virtual lá atrás, mas hoje está fora do meu métier. Mas assim, você conversa com colegas, eu tenho colegas lá na escola, né? Que a gente convive, né? Que mexem com isso. Já trouxe alguns caminhos para gamificação? A gente também, tem né? que entender que, no caso aí da realidade virtual e aumentada, a gente precisa de equipamento, docentes treinados para isso, né? E principalmente o aluno ter ali um computador bom para ele poder trabalhar nisso. Porque como que você ensina se não tiver o recurso? Esse é o recurso, né, que a gente precisa. Aí, falando em recurso, hoje nessa mesa você sabe que a gente tem 3 professores. Obviamente o terceiro não sou eu, é Rubia. E Rubia, vou aproveitar e fazer uma pergunta para você. Você acha que o teatro dá para incorporar nessas metodologias, seja ativas ou até mesmo na gamificação? Eu estava pensando aqui naquela primeira fala da Shirley, quando ela falou que ensina a criança a criar ali o layout, os personagens, e aí esses personagens têm características, tem muito a ver com o teatro. E aí tem um jogo que a gente usa lá na escola, que é na parte de caracterização, quando a gente vai pesquisar personagens específicos. Por exemplo, na palhaçaria, no Halloween, nos Encantados brasileiros, Saci Curupira, a gente usa uns jogos e depois a gente faz na prática a caracterização das crianças. E aí elas super interagem e adoram. Esse é o grande sucesso na parte de jogos educativos. Olha. Que eu tenho. O restante é com o professor Ronaldo, que ele é o mais queridinho da escola. Tá vendo como na prática já tem funcionado, então, essa diferença da gamificação, independente do tipo de recurso? Inclusive, já fica a dica para um curso aí, Rubia podia dar um curso de gamificação com os jogos teatrais, eu ia me inscrever lá e participar. Mas a gente está falando da realidade Brasil e pensando nessas questões da necessidade de um recurso, de uma estrutura, de uma capacitação do docente, também de um discente ali, do aluno preparado, então, para viver esse momento. Eu queria saber, assim, para vocês analisam. Hoje vocês trouxeram para a gente que, por exemplo, aqui no Sudeste, Minas Gerais, se vive uma situação diferente do que outras localidades. Então, qual que é hoje para vocês, nesses congressos que vocês participam, nas conversas que vocês têm com outros professores? Afinal, tem jovens acompanhando o nosso Bitar Podcast, diferentes locais do Brasil e vivendo essas realidades. Alguns, às vezes, têm mais contato com gamificação do que nós, né, Rubia? Que estamos aqui tendo essa conversa hoje no Bitar Podcast. Outros, o termo é novidade. Então, qual que é a análise que vocês fazem do cenário a nível Brasil? E sei que o Instituto Federal, que é onde vocês estão hoje, existe também em todo o território nacional?
educacional, dá para dizer assim? São. E já dá essa dica pro pessoal que pode ser um caminho. Os institutos federais têm, todos os estados têm pelo menos um, né? Inclusive o governo atual falou que vai abrir 100 novos campos no Brasil, né? Então, é uma oportunidade. Nós temos até um egresso aqui, o Hudson, ele está lá no Amapá, né? Ele é professor de lá. E ele foi para lá trabalhar com robótica com os meninos lá. Então, e a robótica também pode ser usada dentro da gente está falando dessa tecnologia, né? Com várias opções. Então, os institutos federais existem no Brasil inteiro. É claro que deveria ter muito mais campi para atender muito mais pessoas, né? O nosso próprio Instituto Federal do Triângulo Mineiro aqui, ele tem um projeto de expansão para novas cidades. Agora, nós trabalhamos com ele tanto para os nossos alunos, né, já que os institutos federais, 50% das vagas são de ensino médio. Os outros 50% que podem ser para cursos superiores, dentro que 20% tem que ser para formação de professores. Agora, para o aluno, né, para a pessoa que está lá no interior, ou mesmo nas capitais, né, que quer estudar nos institutos federais, as oportunidades estão aí. E esses institutos federais, eles trabalham com a questão dos games, isso aí é forte, né, as tecnologias, mas ao mesmo tempo, quando a gente forma professores, a gente tenta fazer com que esses professores tenham melhor capacitação para o uso dessas ferramentas tecnológicas. Ô, Chile, te interrompi? Não, deixa eu só fazer um adendo antes da gente continuar, porque a gente sempre traz esses caminhos para os nossos jovens, para quem está acompanhando o Bitar Podcast. Então, eu vou reforçar para vocês que o Instituto Federal, os campos, né, espalhados em todo o país, eles são gratuitos, é um ensino público de nível médio, técnico, graduação. E pós também? Pós-graduação também. Então, vale a pena você, aí na sua região, pesquisar para saber qual que é o mais próximo aí da sua casa, que pode ser uma oportunidade para você se aperfeiçoar, dependente de qual nível de ensino você está procurando, seja um médio, técnico, ou até mesmo já entrar na faculdade, é uma opção. Já deixa a dica o Chile e o Valteno participando com a gente. Rubia? Ô, Chile, o Valteno tinha falado sobre a necessidade dos docentes dosarem a mão, né? Nem tudo é gamificação, nem tudo é um ensino formal, tradicional. Quais são as dicas que você poderia dar para esse professor que quer utilizar a gamificação para os jogos educacionais? O professor, ele tem o conteúdo que vem ali da BNCC para ele dar a aula ali. Esse conteúdo é básico. Ele vem muito diversificado, porque ele tem um passo a passo a seguir ali, mas ele pode integrar esse conteúdo junto com a tecnologia e junto também com a gamificação. Porque às vezes você não precisa de muito tempo para ali dar uma gamificada na sua aula. Rapidinho você faz umas 4, 5 perguntinhas, vou supor, no carro, para poder brincar com os alunos, porque eles ali distraem ao mesmo tempo estão aprendendo. E aquele professor ali é uma forma dele estar ali avaliando. Então, o que acontece? A gente, na hora que está preparando um plano de aula ali, que está programando a sua aula, a gente pensa não só no conteúdo, né? A gente não pode pensar somente no conteúdo. A gente tem que ampliar isso, ampliar um pouco essa visão. Voltando, já trouxe esse exemplo prático da professora que mostrou ali com números como é que tem sido esse processo de gamificação. Antigamente era 20%, ela trouxe essas novas metodologias, passou ali para 60%, é um número que a longo prazo tende a aumentar conforme for criando novas estruturas, novos recursos para isso. Eu fico pensando também qual que é o perfil dos alunos que estão recebendo, então, essa gamificação, que estão recebendo esses jogos educativos em sala de aula. Hoje, vocês, quando têm esse contato com sala de aula, vocês percebem qual que é o perfil do aluno que está chegando agora nesse momento de aprendizado, independente do nível, fundamental, médio... É um aluno que tem ali, ó, ele já, como diz, eu falo que a criança hoje em dia nasce com o celular na mão. Você vê crianças pequenas já mexendo no celular e às vezes eles sabem até mais do que a gente que é adulto. Né? Então, o que acontece? Esse perfil desse aluno, ele vem um perfil ali já tecnológico, porque ele mexe com celular, computador. Então, é um aluno que já vem com conhecimento prévio do que é uma tecnologia. Né? Então, o que acontece ali? A gente, para poder aumentar e ampliar essa visão, porque às vezes eles mexem só mais numa rede social, ou então só na internet fazendo pesquisa. Então, o que acontece? Para a gente ampliar essa visão daquele aluno ali, é onde você entra com a gamificação.
porque você pode entrar com ela na construção de um game e também entrar como usando aquele game para você dar a aula, né? Então, são os dois lados, são duas vertentes diferentes, mas com o mesmo propósito, que é o ensino e aprendizagem. Então, aquele perfil daquele aluno que vem ali para a escola é um perfil já com o passo dentro da tecnologia, com o pé dentro da tecnologia. Então, você tem que ali trazer ele para outras áreas que também são tecnológicas, porque aquele aprendizado, aquela educação, ela não é só no computador, não é só no celular. Você aprende tecnologia com um texto que você lê. Então, ele tem que estar ali vinculado à aula e o aprendizado do aluno. Você falou de celular e me chamou a atenção, porque quando eu estava no ensino fundamental, médio, foi quando o celular foi criando, ele foi ganhando outras funcionalidades, foi se popularizando, inclusive, entre os jovens. E aí eu lembro que na minha escola, nessa época, o celular era proibido. Se tirasse da mochila, era uma advertência no mínimo ali, quando não é, tinha que buscar ele no final da aula lá na diretoria e só o papai ou a mamãe ia buscar. Hoje, como tem sido? Qual que é o olhar que os professores têm tido para o celular? Tem conseguido convencer os alunos que esse recurso pode ser fundamental para complementar ali na sala de aula e não para ser mais uma distração? Como é que tem sido esse diálogo entre esse equipamento aqui que não sai da mão? Vamos fazer um parênteses aqui, né? Nós temos que lembrar do período pandêmico. Antes do período pandêmico, 99% das escolas proibiam. Isso aí a gente sabe que, com raras exceções, era esse o padrão. Com toda aquela reclusão, ter que usar o celular, ter que usar o computador e tal. Após pandemia é meio forte, né? Porque está aí ainda. Mas o que nós temos que pensar? Hoje tem dois grupos de escolas. Tem um grupo que permite o uso, tem um grupo de escolas que voltaram a proibir. Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que deveria permitir, dentro de regras. A gente tem que aprender regras. As crianças têm que aprender regras. Nós vivemos em sociedade. Os jogos têm regras, né? Tudo tem regra, né? Tudo na vida tem regra, né? Então, o que eu penso? Tem que usar dentro de determinadas regras. Tem aula que tem disciplina, tem professor que vai deixar usar? Beleza. Tem professor que não vai deixar? Beleza. Por quê? Porque isso vai depender de como que ele está tratando daquela aula. Vamos imaginar que na minha aula eu chego e falo, hoje nós vamos usar o celular, vamos usar para fazer um jogo, vamos usar para responder uma questão, vamos fazer alguma coisa. Na outra aula, eu quero fazer uma aula mais tradicional. Eu posso falar, olha, todo mundo põe o celular dentro da mochila, né? E vamos tocar uma aula mais tradicional. Ou seja, é tudo uma questão de definir regras. Agora, o que eu acho que simplesmente falar, está proibido, isso não funciona, porque, na verdade, o que acontece hoje? Como a Shirley falou, como você falou, eles nasceram andando hoje com o celular na mão. Então, não tem como você falar hoje que você não vai usar. Como diz o bisneto de uma tia, como é que vocês viviam sem televisão e sem celular? Ô, Valtero, diante da sua fala, nessa aula mais tradicional, cabe aqueles jogos educativos, vamos dizer, analógicos? Aquele quebra-cabeça, aquele jogo bingo de letras, bingo de números? Demais. Cabe demais. Cabe demais. Na verdade, nós temos que pensar que aquilo é uma tecnologia. Ela só não é uma tecnologia digital. Esse dia eu estava brincando numa aula do quadro que já foi preto, negro, virou verde, hoje é branco, na maioria das escolas, né? Quantos anos tem o quadro? Alguém já parou para pensar? Ele não tem 200 anos. E ele é uma tecnologia. Ele é uma tecnologia. Pode estar entrando em desuso. Eu sou um camarada que uso pouco. Quem é meu aluno sabe que eu uso pouco. Mas você tem que usar. Então é uma tecnologia? Jogo de tabuleiro é uma tecnologia? Gente, eu fui num congresso, tinha uns professores apresentando uns jogos de tabuleiro de química. Você não acredita quanto que era bonito. Um deles, esse eu vou dar um exemplo, que eu acho que isso vale a pena. Vocês conhecem aquele jogo do Uno? Ele fez um jogo daquele de química, de tabela periódica. Eu não ia ganhar uma rodada. Mas aí que está o segredo. Eu ia jogar para comprar, ia demorar. Mas, João, aí que está o segredo. Porque uma hora você vai falar de massa, outra hora você vai falar de elétron, e o aluno vai jogando,
ele vai aprendendo. Você viu como é que é a noção do negócio? E ele levou o jogo tabuleiro, a gente viu o jogo lá, assim como eu vi vários outros jogos, sabe? Então, jogo de tabuleiro não está fora de moda, não, pelo contrário. Eu acho que ele está na moda. Ainda dá para ser usado, Tendência. então. E muito. Fica a dica aí pro pessoal já, então, né? E você que gosta de química e Uno, aí, ó, já tem uma oportunidade para você criar um jogo diferente aí com os amigos, hein? Imagina, Rubia? Eu ia me sair bem, Química, Eu tenho João. certeza. A Pra Rubia tem isso- Bem, assim, mais ou menos bem. Para isso, a gente tem os jogos livres dentro de cada área temática. Jogos livres na área de linguagem e letras, essas coisas assim. Para matemática, jogos livres em química, física. Então, para cada área, tem os seus jogos livres ali que você pode estar usando ele, tanto para aprender quanto para ensinar o seu aluno. Eu lembro da minha... Aí, voltando lá para a escola de novo, eu lembro que eu tinha uma professora de matemática que uma das provas eram 3, né? Então, 2 com conta, basicamente, e a terceira era sobre livro didático de matemática. Então, você tinha que ler o livro, contava as histórias ali, e geralmente traziam esse tema da matemática, e aí você tinha que fazer a interpretação e tudo mais. Ou seja, tinha livro que a temática era equação, aí tinha uma historinha em cima da equação e tudo mais. Isso dá para dizer que também é um processo ali educativo diferente? E isso é um processo educativo e tecnológico. Só que de uma forma, de um ponto de vista diferente. Unindo Por literatura e isso que a gente matemática. fala muito em gamificação, porque ela é ampla. A palavra gamificação, ela é ampla, porque ela engloba a parte do docente, a parte do discente e de como ele vai ser usado ali. É o procedimento. Essa troca, então, entre É esses essa troca. momentos. É esse procedimento. E para vocês que estão aí nos congressos, estão viajando pesquisando sempre, quem são os profissionais que estão hoje envolvidos na criação desses jogos educacionais? Quais as funções que eles exercem e quais as qualificações Isso, necessárias? vamos começar então pelo começo. Um jogo, ele tem o cenário, que é o que está atrás ali daquele personagem. Ele tem os objetos, todo jogo tem objeto, e tem uma história que você acaba tendo que contar dentro daquele jogo ali. Para que você conte essa história, você vai estar usando ali no cenário, você pode estar trabalhando com designer gráfico. Para programar as ações do personagem, você pode estar trabalhando como desenvolvedor, porque você vai estar colocando ali, ó, o personagem vai andar. Como que ele vai andar? Aí você tem a linguagem de programação, que você pode estar utilizando ali, que é a da área, vamos supor, do português. Ela tem uma língua, porque todos nós temos uma linguagem. Seja ela para surdo, seja ela para mudo, todos nós temos uma linguagem. E cada linguagem que a gente vê ali, ela pode estar sendo usada. Então, qual a linguagem que um desenvolvedor vai usar? Ele pode estar usando Python, Java, CSS, HTML. Então, tudo isso que ali que você está gamificando, que você está vendo o jogo, você está criando um profissional ali. Você ensina ele a aprender a montar um joguinho, mas, ao mesmo tempo, você está ensinando ele uma nova profissão. Porque tudo tem aquela função. Porque cada área de um jogo é um profissional que vai estar ali. E aí, pensando nisso, a área da tecnologia é uma das grandes apostas aí profissionais, né? Nas suas várias áreas. E com essa criançada, esses adolescentes já que nascem com o celular na mão, é uma oportunidade de já ir verificando os nichos possíveis para uma área profissional. A própria criança, adolescente ali, o próprio jovem, ele já vê qual a área que ele mais gosta. Se ele gosta de montar um cenário, então ele é um design gráfico. Olha. Se ele gosta de fazer aquele personagem se movimentar, pular, correr, usar uma espada, porque hoje em dia a gente faz isso num jogo, ele é um desenvolvedor. Dá até para fazer empreendedorismo em cima de jogos educativos, Isto, então. Olha aí, muito. uma oportunidade. Essa é uma área hoje bem explorada, mas que ainda tem muito espaço. Olha aí. Porque você pode desenvolver jogos hoje com recursos não tão recursos financeiros não tão grandes assim. É claro que essas grandes empresas investem milhões e milhões para desenvolver um jogo, mas jogos mais simples você pode desenvolver com pouca tecnologia. Mas quando a gente fala de desenvolver jogos,
Às vezes a gente assusta o docente, o professor, quando a gente fala todo esse cabedal de profissões, de experiência que você precisa. Mas tem muitas ferramentas que a gente usa no cotidiano, que nós trabalhamos lá na licenciatura em computação, que usamos lá no ensino médio, que usa poucos recursos. Na verdade, uma pessoa sozinha consegue desenvolver. A Rubia sozinha lá na escola, ela consegue usar, porque tem ferramentas que são mais fáceis, são mais interativas. É claro que vamos fazer jogos mais simples, né? Jogos um pouco mais, vamos falar assim, com menos recurso, mas que atende muito bem a questão da educação. Porque a gente tem que dividir jogos profissionais que esses meninos ficam jogando aí, né? É outro departamento. Esses aí não são educativos. Você pode até, em alguns momentos, utilizar algum desses jogos como educativos. Mas aí você tem que fazer toda uma adaptação pedagógica para isso. Nós estamos falando de jogos educativos, que é, né, a sua temática, a temática do podcast. Esses jogos educativos, eles podem ser desenvolvidos de uma forma mais simples, com menos recurso, com menos necessidade, né? E até com menos dedicação, porque nós sabemos que o professor tem pouco tempo, porque ele tem muita atividade para fazer ao mesmo tempo. Esse é um dos problemas hoje. Dá para dizer que esses jogos vão mais longe por conta dessa funcionalidade que eles têm de serem um pouco mais simples, vamos dizer assim, para ambos os lados? Eles conseguem alcançar mais regiões, mais locais? Sim. São ferramentas que não dependem de computadores tão poderosos assim para ser desenvolvidos. Muitos dependem de internet e outros não. Então, às vezes, você consegue desenvolver um jogo localmente sem instalar nas máquinas, sem precisar, por exemplo, que eles tenham acesso à internet. Então, nós temos vários padrões. Assim como os jogos analógicos lá, né, de tabuleiro, jogos digitais também tem alguns que são recursos mais simples, que não dependem de tanto equipamento de alto poder. Olha aí. Eu tô lembrando de um dia, a nostalgia que a gente tem de relembrar esses momentos, porque marcam, né? A gente sai daquele campo tradicional e acaba vivendo uma experiência nova. Também no ensino médio tinha um dia do desafio, que era online, né? Então, escolas do país inteiro participavam. Eu lembro que começava às 8 horas da manhã e tinha que responder 100 perguntas. Os temas eram variados e tinha enigmas e tudo mais, e várias salas, né? Acaba extrapolando não só aquele convívio da sala de aula, várias turmas juntas, unidas naquele desafio. E como eram 100 perguntas, a gente começava na escola, depois terminava na casa de alguém no outro dia, praticamente de manhã. Era quase 24 horas sendo nesse dia de desafio. Então, a gente, muitas vezes, para ter energia por uma aula de 50 minutos, você via a gente ali cansada já, bocejando e tudo mais. Mas nesse desafio, o pessoal passava 24 horas quase acordado, e jogando, e querendo jogar, e querendo adivinhar pergunta, ajudar o próximo, mas a adrenalina, né? E esse pode ser um exemplo. Dá para dizer que é um exemplo de gamificação, então, já estava passando por esse processo sem nem saber que era uma tendência, né? Isso é uma gamificação. Hoje nós temos as Olimpíadas de conhecimento, né? Então, dá para citar aí, tem uma dezena de Olimpíadas. De física, de matemática, de história, de computação, de química. Nós ali do Instituto, no nosso campus, a gente até, né? Nós somos... conseguimos muitas medalhas dos alunos e é uma luta ali. Tem aluno que é altamente competitivo. Nós temos um aluno lá que ganha medalha em 3, 4 Olimpíadas diferentes. E essas Olimpíadas, elas estão abertas para as escolas públicas e particulares do Brasil inteiro. É uma porta de conhecimento, né? Porque dali sai a oportunidade para um curso, para uma outra experiência, uma outra né? profissão, porque você amplia a visão do seu aluno ali, porque você pode mostrar para ele que dentro de uma gamificação tem várias áreas profissionais que ele pode até escolher naquela que ele tem mais afinidade. O Bia Provolteno falou sobre a gente olhar não só para o campeão, mas para o caminho. Eu já fiquei de recuperação em matemática muitas vezes, mas eu já fui medalhista de uma Olimpíada de Matemática, acredita? No sexto ano. Agora eu vou olhar para essa medalha e não para a recuperação, tá vendo? A gente tem que olhar dessa forma, não é não? Tô errado, professor? Não, de jeito nenhum. Tá vendo? Nós precisamos incentivar o aluno a participar. Se ele vai ganhar ou se ele não vai ganhar, isso é uma contingência da vida.
Às vezes você até sabe, mas naquele dia você não amanheceu bem, naquele dia às vezes você não São tá... muitos fatores, né? São muitos fatores que acontecem. Então essas Olimpíadas hoje, elas são estimuladas exatamente por causa dessa questão da gamificação, da recompensa, porque a recompensa não é dinheiro, a recompensa é a medalha. Às vezes uma balinha, né, Shirley? É a balinha. Uma balinha é válida. Já vale. Mas só interrompendo, falando dessa questão das Olimpíadas, hoje as universidades estaduais paulistas, todas as três, elas estão criando vagas nos vestibulares para medalhistas. Olha. Então, ele concorre com os colegas, os outros medalhistas, ele não concorre com o Eu acho que é mais difícil ainda, hein? Pra concorrência. Mas diminui o número de concorrentes, né? Não, ele não tá eliminado do grupo de todo mundo. Ele continua brigando lá, mas É um ele tem benefício. ele tem um É um benefício. incentivo a mais. incentivo. Olha aí. Mas a questão da participação do aluno também é para mostrar para ele a visão e a amplitude que tem uma área de trabalho. Porque a gente tem que ver o seguinte, porque às vezes ele olha ali aquele jogo, mas eu não tenho coisa para fazer, eu gosto de fazer disso, eu tenho mais talento. Aí ele mesmo vai se descobrir, descobrir qual que é a área que ele quer e seguir essa formação. Por isso que é bom a gente incentivar a participação do aluno. Porque essa participação é que vai trazer o conhecimento. Ô, Shirley, pensando nessa participação, é interessante que as famílias apoiem esses estudantes, incentivem. E participem também, porque Joguem junto. a família participando, ele vai dar aquele gás para aquele aluno participar, para aquele aluno se interessar mais pela aula. Porque a família é o apoio. Que a gente tem que pensar nisso, porque a família é o apoio daquele aluno e apoio da escola também, apoio do docente. É uma extensão. Nós todos temos que trabalhar junto pela educação. É assim que funciona. E vamos ser sinceros, tem pai e mãe competitivo também, viu? Vai virar uma competição em casa, né, João? Vai ser um negócio ali. Quem lava a louça hoje? Quem perdeu? E por aí vai. E tem alguma preocupação que essas famílias têm que ter ou não? Se tratando de jogos educativos, está tudo liberado. Ou tem regras? Tem regras. Eu acho que regra é importante em todo momento. Essa questão de você colocar regras, colocar momentos. Então, primeiro você tem que fazer a tarefa. Você fez a tarefa, então você pode ir brincar. Na minha casa, minha mãe era professora, minha mãe foi diretora de escola. Minha mãe nunca olhou uma tarefa nossa. Ela chegava, olhava para a gente e falava, vocês fizeram a tarefa? Pronto, se a gente falar o que fez, estava feito. Ela nunca pediu para abrir o caderno. Mas a regra era, você faz a tarefa, depois você pode ir para o clube. Tinha uma regra. Tinha uma regra. Recompensa. A recompensa era, você fez a tarefa, você pode ir pro clube, você pode ir jogar com os colegas lá no campinho. Ou seja, tinha várias regras ali. Tá Aí não tem cavalo, jeito, hein? né, Tá João? melhor Aí cavalo. faz mesmo, né? Com essa recompensa aí, Demais. clube ou então brincar lá fora, tá tudo certo. A Tá gente tudo está certo. caminhando para o final dessa conversa, que eu acho que abriu portas para muita gente, que inclusive está acompanhando sobre essas possibilidades, né, de novos rumos da educação. E a gente sabe que esse é o grande intuito do Instituto João Bittar. Então não é à toa que eu faço convite para você, desafio para você acompanhar sempre nosso trabalho nas nossas redes sociais e também outros episódios nas principais plataformas de áudio, né? Então, seja no Spotify ou até mesmo no YouTube, para você que queira nos ver enquanto nós estamos conversando aqui com os especialistas que nós trazemos aqui para essa mesa. Já fica o convite para você interagir sempre com a gente, tá bom? Desafio, hein? Quem não está seguindo ainda, agora eu acho que já... A recompensa vai ser um conteúdo e conhecimento brilhante que você vai levar para a vida. Essa é a nossa recompensa de hoje. E caminhando para esse final, eu queria saber de vocês uma pergunta até séria, porque eu lembro que há um tempo atrás, a carreira de professor, a profissão do pedagogo estava ali, não sei se a palavra é ameaçada, mas havia ali uma certa resistência, uma certa restrição por tudo que a gente acompanhou. Às vezes desvalorização, enfim. Vocês acham que com essa nova possibilidade, com essa tendência de incorporar mais tecnologia, mais caminhos na pedagogia e a conversa com outras áreas, seja a ciência da computação, que é o caso de vocês, mas com outras ali, com outras áreas, vocês acham que pode voltar a brilhar os olhos ali para essa profissão? Pode trazer gente interessada em querer assumir essa missão tão importante que vocês assumiram? Olha, é preocupante. Nesse congresso que eu fui na Unicamp, o número mágico lá, porque assim, é uma estimativa, é que nos próximos 5 anos vão aposentar 50 mil professores no Brasil. E nós não temos reposição para isso. E por que não temos?
Porque, infelizmente, a profissão ela está desvalorizada financeiramente e também de estrutura. Que é aquilo que nós falamos, escolas que não têm internet, escolas que faltam estrutura, faltam material, e, ao mesmo tempo, salário. Porque não adianta você falar assim, mas professor, o professor também precisa pagar as contas, né? Então, eu vejo que são 2 problemas que nós temos aí. Um é de infraestrutura, em que você tem que dar as condições para o professor trabalhar, e o segundo é salário. Nós temos visto várias propostas interessantes aí para melhoria, tanto da infraestrutura quanto de salários. Vamos dizer que nos últimos anos houve pequenos passos que melhoraram, né? Criação do Fundeb, algumas coisas aí, melhoraram um pouco essas condições, mas que ainda precisam melhorar mais. E o mais preocupante é esse, como diz alguns aí, o apagão da educação, que é esses professores aposentarem e nós não termos hoje profissionais, né, que estão nos cursos de licenciatura em quantidade suficiente para repor esse contingente que pode aposentar. Mas eu sou uma pessoa otimista por natureza. Gostei. Então, eu vejo que aquilo, né, eu sempre acredito que vai ter a solução. Olha aí. Espero que sim. E eu acredito também que aquela pessoa que tem no sangue ali aquela vontade de ser docente, ele ensina e aprende em qualquer lugar. Você pode estar na fila do supermercado, uma pessoa te pergunta uma coisa, você orienta ela. Naquela orientação, você está ensinando, né? Às vezes você senta com o seu marido, o seu filho dentro do carro ali, de conversar com eles ali, você está ensinando. E outras habilidades, E né? Além outras daquela questão habilidades. técnica, você acaba desenvolvendo outras habilidades. Então, eu acho assim que professor, nós todos somos. A gente só não tem aquela visão de ser o professor. Eu sou neto, filho de professor, mas preciso melhorar minha didática. Quem sabe ver com a gamificação aí para mudar essa realidade que eu tenho, essa relação que eu tenho com a educação, né não? Quem sabe? Ô, João, encerrando aqui esse episódio, eu tô de olho na lista que a Shirley trouxe, porque ela falou que trouxe Isso, ali tá. uma gama de jogos, e eu já quero pegar e levar para a escola. Pode levar. Dá. Aqui tem uma lista de softwares livres educacionais. Alguns ainda estão funcionando, outros já saíram da funcionalidade. Então, aqui a gente tem jogos de software livre para linguagem e ensino de línguas, multitarefa e aplicativos, jogos de estratégia e raciocínio lógico, Gostei. matemática. Aqui tem para todo gosto. Geografia. Geografia tem um que é muito legal, que é o Celestia, né? Que você aprende tudo sobre a parte de celestial. Tem os temas de química. Então, tem gráfico, desenho, gestão escolar, multimídia e comunicação online. Olha. Então, são vários. É uma lista enorme. Como ter acesso a essa lista? Essa Shirley? lista aqui, você pode ter acesso a ela na plataforma do MEC, que ela está lá. Tem ela também em outros sites, que nesse aqui eu tirei, foi de um site de multimídia, né? Qual pesquisa a pessoa precisa fazer E para aqui encontrar? eu só coloquei assim, software livre na educação. Legal. Bem simples, a É pessoa já bem tem uma simples, relação ali. tem uma relação tanto para o docente quanto para o discente. Digitou lá, software livre em educação. Vai aparecer vários sites que tem. A Rubia tá de olho nessa lista já. Ah, já é minha. Já vai Essa fazer a aqui é entrega sua, agora no- você já ó, tá pronta. Ganhou o seu presente já. Ganhei. Tá vendo a minha recompensa Mas aí- de ter apresentado hoje o podcast? A lista. Mas aí tem um compromisso. Teu curso que eu tô de olho pra gente fazer essa gamificação com o teatro. Quero estar lá, hein? Combinado? Tá combinado. Então, Tá É fechou. mais um desafio. Nós recebemos hoje a Shirley Cristina, o Valteno Martins, cientistas da computação, professores, pedagogos, futuristas, dá pra dizer assim, mexendo com toda essa tecnologia e mudando o rumo da nossa educação, viu? Muito obrigado pela participação de vocês, foi uma honra recebê-los aqui. Foi um prazer estar aqui, um prazer, Rubem, um prazer, João. Precisando, é só chamar, a gente vem. Muito Tendo obrigada. novidade também, viu? Agradeço a oportunidade, porque falar de educação, falar de tecnologia é uma coisa que eu gosto e tenho o prazer de falar. Estou à disposição também. Já fica o convite para voltar, então, para nossa mesa do Bitar Podcast para falar um pouquinho mais sobre isso. Tenho certeza que é um tema tão importante, que tem mudado constantemente. Quem sabe se a gente voltar a conversar daqui 6 meses, já tem outra novidade, já Outra mudou o rumo de novidade, tudo nós isso. já estamos mudando. Em prol da educação tão importante, né? Obrigadão, até a próxima, Obrigado. viu? Obrigada, Combinado? Até a próxima. Obrigada. Combinado. Até a Rubia, até a próxima, então. Até a próxima, é João. isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.